Tô tão lesado, eu não botei para gravar do começo da aula. Jumento. Bota jumento nisso. Mas dá para gravar daqui, aí o pessoal pega. A partir daqui. Olha aqui, pessoal. Continuando. Dominância completa. Basta aparecer um alelo dominante, que a característica vai prevalecer, a característica vai aparecer sem nenhum intermediário. Na dominância incompleta, é porque vai ter uma característica intermediária ali, uma mistura. Aí a gente tem essa aqui, pessoal. Para a cor de alguns animais, eles podem ser completamente brancos. A gente diz completamente, mas pode sim ter uma característica um pouquinho mais escura, mas ele pode ser branco ou ele pode ser vermelho. Quando é que ele vai ser branco? Se ele tiver os dois alelos ali para a cor branca. Olha aqui, ó, os dois alelos, azão Bzão e azão Bzão. Para a cor branca, ou os dois alelos para a cor vermelha, aí ele vai ser vermelho. Se ele tiver um alelo para a cor branca misturado em heterozigose, o gene heterozigoto, o branco e o vermelho, não vai ser branco e vermelho, não vai prevalecer o branco, não vai prevalecer o vermelho. Vai ter uma característica intermediária que vai misturar aquelas duas cores, que vai ser rosa. Tranquilo? Aí vai ser rosa ali. Isso é o que a gente chama de dominância incompleta. As duas características se misturam. Aí nós temos a codominância, que é um pouquinho parecido, mas vocês vão ter que lembrar que não é a mesma coisa. Codominância é quando eu tenho os dois alelos homozigotos, digamos, para uma determinada característica, aqui para a cor preta, em alguns animais. O animal vai ser preto, se ele for homozigoto, ou se ele for homozigoto, ele pode ser também branco. Ele pode ter os dois alelos homozigotos, vai condicionar a cor branca, os dois alelos para a cor preta. Agora, se ele tiver o alelo que condiciona a cor preta, heterozigose com o alelo que condiciona a cor branca, preste atenção, pessoal. Diferente da dominância incompleta, ele não vai ser cinza, não vai ser uma mistura daquelas características. Ele vai ser preto, ficou sem espaço aqui, mas vocês estão vendo, preto e branco ao mesmo tempo. Então, vai ter tanto uma cor preta quanto uma cor branca. Não vai ser a mistura dos dois, não. Pleiotropia, já falei isso aqui várias vezes, mas quanto mais a gente escuta, mais fácil de lembrar é. Pleiotropia é quando eu tenho um único gene e ele vai fazer mais de uma característica ali. Lembra? Genótipo, um único gene, única parte do DNA, do cromossomo, vai condicionar vários fenótipos. Quando eu tenho um único gene para fazer esses fenótipos, eu chamo ele de um gene pleiotrópico. Aí eu dei o exemplo lá da síndrome de Marfan. São vários defeitos que vai nascer numa pessoa, mas é condicionado somente por um único gene. Nós temos alelos letais. Esses alelos letais são alelos que causam a morte dos indivíduos. E eu dei o exemplo para vocês antes da acondroplasia, um tipo de nanismo. Se o indivíduo for heterozigoto para acondroplasia, ele vai ser anão. Agora, se ele for homozigoto recessivo, ele vai ser uma pessoa de estatura. Eita, como é que a gente escrever com o mouse? Normal. Esse aqui é o nome normal, viu? Só que ele não está escrito normal, não. Então, heterozigoto vai ser anão, homozigoto recessivo, estatura normal, se ele tiver esse gene aqui. Se for os indivíduos portadores desse gene, você vai dizer, então quer dizer que todo mundo dentro da sociedade, que é normal, tem esse gene homozigoto recessivo? Não, pessoal, esse gene aqui não é obrigado a aparecer em todas as pessoas, não. São genes de uma determinada população. Então, para pessoas que têm esse gene aqui, se tiver o gene recessivo, normal. Se tiver ele em heterozigose, não. Agora, se tiver ele homozigose, a pessoa nem nasce, se for homozigoto dominante. Aí por isso que eu chamo de um gene, um alelo letal, se ele for homozigoto dominante. Mas existem genes letais ou alelos letais recessivos, viu? Se aparecer o azinho vai condicionar, vai causar a morte do indivíduo. Exemplo, aquela doença que vocês viram no filme, Tay-Sachs. Os pais, obrigatoriamente, aqueles pais, eles eram todos heterozigotos, olha lá, aqui, ó, tiveram o primeiro filho. Qual a probabilidade aqui, pessoal? De nascer azão. Vai ser um indivíduo normal. Aí, azinho. Ou azinho. E somente um azinho.
Qual a probabilidade de nascer portador da característica Tay-Sachs? 25%. O primeiro filho daquele casal da série, para quem assistiu o episódio lá que eu mandei, nasceu com isso aqui. Só que o segundo filho era uma dessas duas características aqui, ou heterozigoto ou homozigoto. Aí os pais acharam que ele estava dentro dos 25% e mataram o filho. Enfim, vocês entenderam, né? Alelos letais é aquele que leva à morte do indivíduo. Vocês viram que ele morreu depois que nascia, tinha uma expectativa de vida de até 2 anos, mais ou menos. Não é obrigado a morrer naquele momento, não. Mas alelos letais é aquele que vai causar a morte do indivíduo, viu? Não é obrigado a ser aquele que vai morrer antes de nascer, não. Tranquilo? Bom, pessoal, aí tem aqui a parte dos grupos sanguíneos para a gente poder ir para a segunda lei. O que é que diz a primeira lei, pessoal? Resumindo a primeira lei aqui. Nesse slide aqui, explica a primeira lei. Na formação dos gametas, os fatores vão se separar. Vocês observam que os fatores se separam. O fator amarelo vai para um lado e o fator verde vai para o outro. Isso é a primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel diz que os fatores se separam na hora da formação dos gametas. Aí vamos agora terminar a parte dos grupos sanguíneos, para vocês lembrarem. Grupo sanguíneo, pessoal, passei essa imagem para vocês, mas deixa eu ver se eu adiciono um slide aqui para mim ir desenhando e riscando aqui para ver se talvez você entenda melhor. Vou explicar com esse slide e depois vou riscar no outro. Olha, existem 4 tipos de sangue. Sangue tipo A, B, AB e O. Para você ser do tipo A, lá nas suas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, você tem que ter essa proteína A. Essa proteína A, pessoal, ela é chamada de antígeno A. Olha, eu não cobrei isso na prova, mas eu vou falar, porque senão talvez em uma outra aula eu esqueça. Esse antígeno, às vezes ele é chamado de aglutinogênio, viu? Não vai ter cobrado isso na prova, mas eu já vi questões perguntando diferença de aglutinina para aglutinogênio. Aglutinogênio vai ser aquele antígeno ali. Se você for do tipo B, lá nas suas hemácias vai ter uma proteína chamada de antígeno B ou aglutinogênio B. Se você for do tipo AB, nas suas hemácias você vai ter tanto o antígeno A quanto o antígeno B, ou aglutinogênio A e B. Então, antígeno e aglutinogênio é a mesma coisa. Se você for do tipo O, vocês vejam que aqui quem é do tipo O não tem nenhum tipo de proteína. Está vazio. A gente chama de sem antígeno ou sem aglutinogênio. Agora vamos para o que a gente chama de aglutinina ou anticorpo. Se você for do tipo A, nas hemácias tem o aglutinogênio A. Porém, no seu plasma, que é aquele líquido que faz parte do sangue, você vai ter o anti-B, o anticorpo B. O que é que isso quer dizer, pessoal? Você não vai poder receber sangue do tipo que não seja correspondente com o B. Vai ser do tipo B ou tipo O. Assim, o que é que isso quer dizer, pessoal? Se você é do tipo A, você vai ter o anti-B. Você não pode receber nada que tenha antígeno B. Se você é do tipo B, você vai ter o antígeno ou o anticorpo A ou aglutinina A. Aí vai ser o quê? Vai ser anti-A. Se você tiver esse anti-A, você não pode receber sangue do tipo A. Se você for do tipo AB, você não tem nenhum anticorpo, nenhum anti-A, nenhum anti-B. Aí você pode receber sangue tanto do tipo A, quanto do tipo B, quanto do tipo O, qualquer tipo de sangue. Por quê? Porque não vai ter nenhum anticorpo ali para bloquear o sangue que você vai receber. Se você é do tipo O, aí você vai ter no seu plasma tanto o anti-A quanto o anti-B. Você tendo isso aqui, você não pode receber nenhum tipo de sangue que não, a não ser o seu, a não ser do tipo O. Você não pode receber nem sangue do tipo A, nem sangue do tipo B, nem sangue do tipo AB. Aí tem essa tabelinha aqui resumindo. E tem também o fator RH. O fator RH, vou explicar ele aqui, pessoal. Só resumindo aqui para vocês, pessoal. Do sangue do tipo A, B ou O. Se do tipo A, aí você vai ter a proteína, nas suas hemácias, a proteína A. Só que no seu plasma, você vai ter o anti-B. Eu vou fazer um risco aqui para representar anti-B, viu? Que é anti ele. Então, quem é do tipo A, tem um anti-B. Quem é uma hemácia, que tem a proteína B ali, aí vai ter o anti-A no plasma. Na hemácia, não, pessoal, não confunda. A hemácia é B, mas dentro do plasma dessa pessoa vai ser anti-A. Quem é do tipo AB, que tem tanto A quanto anti-B aqui, ó, quanto B, desculpa, aí ela vai ter, não vai ter nada aqui, não vai ser anti-nada,
ela vai receber qualquer tipo de sangue. Quem é do tipo O, não tem nem o A, nem o B, aí ela vai ser anti-A e anti-B, e, consequentemente, anti-AB. Continuando. Agora vamos para o fator RH, pessoal. O que é o fator RH? Existem dois tipos de hemácias. Hemácias, aqui, ó, esquece, porque essa hemácia tanto pode ser A, B, D, O, tanto faz, o A, B, não importa. A gente está olhando agora o outro fator, que é o fator RH. Olha aqui, o fator RH. Para a pessoa ser RH positiva, ela vai ter que ter a proteína R, eu vou botar só o R aqui, mas significa dizer RH. Então, RH positivo. Se ela, na sua hemácia, não tiver essa proteína, pessoal, a gente chama de RH negativo. Quem é do tipo R, pessoal, RH positivo, ela não vai ter nenhum tipo de anticorpo ali. Quem é do RH negativo, também, inicialmente, não tem nenhum anticorpo. Mas, caso ela receba, digamos aqui, ela está recebendo um sangue do tipo positivo. O que é que vai acontecer, pessoal? Ela vai receber ali nas suas hemácias o RH, coisa que ela não conhecia. Todo corpo estranho para nosso organismo ele tem que ser combatido. Então, quando ele tem contato com o sangue RH positivo, esse negativo, aí ele vai produzir proteínas anti-RH. Quando ele produz essa proteína anti-RH, se ele tiver uma próxima doação de sangue também com fator RH positivo, a próxima doação de sangue, aí ele já vai ter o anti-RH que vai combater aquelas hemácias, que vai coagular aquelas hemácias. Dependendo da quantidade de sangue, pode trazer alguns coágulos, entupimento de veia e tudo. Se for uma quantidade de sangue baixa, não vai trazer tantos problemas, mas depende um pouquinho, vai coagular. Então, quem é do tipo RH positivo, não vai ter problema em receber sangue tanto do tipo negativo quanto do tipo positivo. Por quê? Do tipo negativo, não tem nada para ela combater. Não tem proteína aqui estranha para o corpo. E do tipo positivo, vai ter sim uma proteína positiva, mas ele já reconhece, porque ele já tem. O organismo já reconhece aquela proteína. Então, ele vai ter esse RH positivo aí, vai ter acesso às duas proteínas. Quem é do sangue RH positivo, pode receber tanto negativo quanto positivo. Quem é RH negativo, só pode receber tranquilo do RH negativo. Por quê? Quando ele receber RH negativo, o RH negativo não tem nenhuma proteína, então não vai ser nada de estranho ali para ele. Mas se chegar uma proteína, se chegar uma hemácia RH positivo, aí vai ser estranho. Aquela proteína ali, ó, ela tem que ser combatida. Então, inicialmente, ela vai desenvolver, produzir os anticorpos. Quando produzir aqueles anticorpos, aí ela vai saber agora como combater da próxima vez que tiver contato. É aquele exemplo que eu falei para vocês. A primeira mãe, tem uma mãe aqui, ela é RH negativo, tem um filho, RH positivo. O primeiro contato não vai ter tantos problemas para a mãe, mas ela vai desenvolver uma imunidade que agora ela vai ser anti-RH positivo. Como ela vai, aí se ela tiver um filho RH positivo ali, ó, ela vai desenvolver a eritroblastose fetal, porque ela vai tentar combater as hemácias daquele feto ali. Bora aqui para a segunda lei de Mendel, pessoal. É o seguinte, Mendel queria saber se agora, se misturando as características, ele poderia, elas iriam juntas para os gametas ou se elas iriam separadas. A segunda lei de Mendel se baseia nisso. Como assim, pessoal? Vamos analisar a característica amarela para a planta, ou verde, e para a semente, ou se ela é lisa ou se ela é rugosa, se ela é enrugada. Ele queria saber se para ela ser amarela, ela precisava ser lisa ou ser rugosa, e para ela ser verde também, se precisava ser lisa ou ser rugosa, se um fator dependia do outro. Aí ele fez os cruzamentos, então, se elas dependessem, ele iria dizer que os gametas iriam sair desse jeito, ó. O amarelo sempre iria sair com a característica lisa, e o verde sempre sairia com a característica rugosa. Não foi isso que aconteceu, pessoal. Ele observou que nasciam plantas tanto amarelas lisas, quanto verdes rugosas, quanto verdes lisas, quanto amarelas rugosas. Ele disse, olha, aí aqui onde ele, só mostrando a tabelinha, vocês observam, quando ele cruzou os indivíduos que era puro amarelo liso com verde rugoso, aí teve a geração F1, que era todos amarelas lisas. Só que quando ele fez essa autofecundação, igual vocês observam aqui, ó, fez a autofecundação dessa semente
dessa flor com essa outra flor, 2 heterozigotos. Quando ele fez a autofecundação dos heterozigotos ali, ele observou que nasceu tanto verde liso, amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso. Ele observou que tinha esses 4 fenótipos aqui. Aí ele disse o seguinte, aqui já serviu para ele, a gente presta já atenção na proporção, mas ele já viu que surgiu 4 indivíduos diferentes, 4 probabilidades diferentes. Aí aqui já deu para ele formular a segunda lei de Mendel. Os fatores eles vão segregar-se independentemente. O amarelo vai para um lado, o verde vai para um lado, o rugoso vai para um lado, o liso vai para um lado e o rugoso vai para o outro. Eles vão se misturar aleatoriamente. Eles não vão depender um do outro. Tipo, o amarelo nem sempre vai junto do liso e o verde nem sempre vai junto do rugoso. Eles vão separar-se independentemente. Porque se eles se separassem, pessoal, digamos, se o amarelo sempre fosse junto do liso, só iria gerar 2 tipos de gametas, amarelo liso e amarelo rugoso. Não foi isso que aconteceu. Ele observou que surgiu essas 4 características aqui. Amarelo liso, verde liso, amarelo rugoso e verde rugoso. Foi o que ele disse. Os fatores segregam-se independentemente. Os fatores vão segregar-se, vão separar-se independente. Aí ele observou agora essa proporção, pessoal. Essa proporção genotípica, que a gente está na segunda lei de Mendel. Vamos ter cuidado. Ele observou que nascia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, eu repeti essa aqui. Você entendeu os chás. 9 amarelas lisas. Vocês observam? 9 amarelas lisas para 1, 2, 3 amarela rugosa. 1, 2, 3 verdes lisas e somente uma verde rugosa. Ele observou essa proporção aqui. Pessoal, essa proporção 9 para 3 para 3 para 1 é a proporção da segunda lei de Mendel. Aí vocês prestem atenção. Isso aqui não quer dizer que ele só gerou 16 sementes, não. Foi não sei quantas mil sementes. Mas quando ele foi fazer as proporções ali, dava uma média de 9 para 3 para 3 para 1. Outra coisa. Esse quadro de Punnett é só para vocês verem a representação aqui, ó. Vocês observem que um heterozigoto, como eu mostrei nesse exemplo aqui, ele pode produzir 4 tipos de gametas. O Vzão junto com o Rzão, ou o Vzinho junto com o Rzão, ou o Vzão junto com o Rzinho, ou o Vzinho junto com o Rzinho. Quando eles vão se autocruzar aqui, se autofecundar, existem essas probabilidades. Vocês observam, ó, esse gameta, existem essas 4 proporções, 4 probabilidades. Aí eles vão cruzar com esses aqui. Aí vocês colocam eles nesse tipo de cruzamento, vocês vão ver essas probabilidades de cruzamento aqui. Lembrem sempre dessa proporção. Aqui uma coisa que eu peço para vocês decorarem. Isso aqui, sim, é ideal que vocês decorem, porque a partir daqui a gente vai poder falar sobre as outras características que vai ter aí para frente. Eu não sei se é coisa de idiota, mas eu estou falando aqui e mexendo com as mãos, igual eu fico na sala de aula com vocês. Pelo amor de Deus, eu preciso voltar para a sala de aula. Aqui, pessoal, um exemplo. Vocês observem que essa característica aqui, ó, a proporção 9 para 3 para 3 para 1, ela sempre vai existir. Proporção do genótipo. Aí tem esse exemplo aqui, que é a característica, a cor dessas aves. Eu dei o exemplo na aula passada, no vídeo passado, mas o mesmo exemplo aqui de novo. Olha, existem 4 cores de aves, ou seja, 4 fenótipos. A cor das aves é o fenótipo. Amarelo, azul, verde e branco. As cores da bandeira do Brasil. Agora que eu percebi. Lesado. Sim. Continuando aqui, pessoal. Para ser verde, vocês observam o genótipo. Tem que ser azão, alguma coisa, bezão, alguma coisa. Por que eu digo azão, alguma coisa, bezão, alguma coisa? Por que tanto faz assim? Azão, azão, bezão, bezão, igual a gente vê aqui. Ou azão, azão, bezão, bezinho. Ou azão, azinho, bezão, bezão. E por último, azão, azinho, bezão, bezinho. Tanto faz, pessoal. Desde que tenha pelo menos um azão e um bezão, vai ser verde. Os dois ao mesmo tempo. Isso aqui a gente chama de interação dos genes, pessoal. Interação dos genes, não alelos ali. Não são alelos. O A não é alelo de B. O
que é que significa dizer que são alélos, pessoal? Imagine 2 cromossomos que eu vou já falar daqui a pouquinho na frente. Aí eu tenho o A, ele é alelo do Azinho. E o Bzão, ele é alelo. Eu falei foi Bzinho aqui, foi. O A é alelo do Azinho e o Bzão é alelo do Bzinho. Mas o A não é alelo de B. Porém, nessa característica aqui, um depende do outro ali, eles aparecendo em conjunto, separados e tudo. Aí eles vão, apesar de estar no mesmo cromossomo aqui, mas enfim, o Bzão e o Bzinho vão estar em outro par de cromossomo. Bzão, Bzinho aqui, para não misturar a cabeça de vocês. Eles não vão estar no mesmo cromossomo. Continuando, pessoal. Para ser azul, tem que ser azão, alguma coisa. Tanto faz ser azão, azão, ou azão, azinho. Mas tem que ser Bzinho, Bzinho. Onde é que eu tenho aqui? Azão, alguma coisa, Bzinho, Bzinho. Eu tenho esse, ó, azão, alguma coisa, Bzinho, Bzinho. Cadê outro aqui? Azão, alguma coisa, Bzinho, Bzinho. E por último aqui, ó, azão, alguma coisa, Bzinho, Bzinho. Essas 3 probabilidades. Para ser amarelo, tem que ser, agora, é o Azinho, Azinho que tem que aparecer, homozigoto, recessivo, Azinho, Azinho, aqui e aqui, e o Bzão alguma coisa. Ou Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho. E por último, a única probabilidade de ser branco é se for todos eles recessivos. Vocês vejam que só existe uma probabilidade. Aqui, pessoal, por que eu mandei vocês decorarem aquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1? Porque 9 tá aqui, ó. Lembrando que é tanto faz ser azão, cezão, não importa, pessoal. Vou botar aqui, azão, alguma coisa. Bzão, alguma coisa. Azão, alguma coisa. Bzinho, Bzinho. Azão, opa, azão não. Azinho, Azinho. Bzão, alguma coisa. Ou Azinho, Azinho. Bzinho, Bzinho. Aqui, a proporção 9 para 3 para 3 para 1 existe aqui, mas existem algumas características, pessoal, alguns genes que podem interferir na ação de outros genes. Preste atenção, genes não alelos. O Bzão, por exemplo, pode interferir em A, ou o A pode interferir em B. A gente chama isso aqui de genes epistáticos. Aí a gente chama essa característica de epistasia. Existem 2 tipos de epistasia, epistasia dominante e epistasia recessiva. Tem outro que eu passei no vídeo para vocês, de epistasia duplo recessiva. Às vezes alguém só fala duplo recessivo sem dizer que é epistasia. Enfim, não vou cobrar aquela parte, mas tem isso aqui. Olha, a epistasia dominante é quando eu tenho um gene que ele vai inibir a característica de outro gene, e esse gene ele tem que aparecer de forma dominante. Tanto faz ser isão alguma coisa, isão, izinho, ou izinho, izinho, ou isão, isão, tanto faz. Ou desse jeito, ou desse jeito. Desde que apareça um alelo dominante daquele gene que eu chamo de epistático, que é o que vai inibir, se ele aparecer, ele vai inibir a característica do outro. Aqui nós temos exemplo para a cor da plumagem de determinados animais, de aves e tudo. De algumas aves. Também não vai achar que toda ave tem esses genes não, viu? Se eu tiver, pessoal, o gene para dar a cor das aves, aqui, ó, é Czão ou Czinho. Se aparecer o Czão, a ave vai ser colorida. Se aparecer os 2 Czinhos, a ave vai ser branca. Isso somente para o gene, para a cor das aves. Mas eu posso ter o gene epistático ali, que é o isão. Se ele aparecer, pessoal, isão, izinho ou isão, isão, aí a ave ela vai bloquear aquela característica dela e vai ter a cor branca. Ele vai inibir a pigmentação daquela ave. Então a gente vai observar aqui, ó. Dentro dessa proporção 9 para 3 para 3 para 1, nós teríamos Czão alguma coisa, isão alguma coisa, que seria colorido. Seria colorido, pessoal, mas você vê que o isão apareceu. Então ele vai inibir aquela característica colorida para fazer com que a ave ela seja branca. Nós temos Czão alguma coisa, izinho, izinho. Aí o izinho, izinho não vai inibir. Tem um izinho. Espera aí. Izinho. O izinho ele não vai inibir aquela característica, então vai permitir que seja colorido. Então deixa esse aqui sendo colorido. E nós temos 3, Czinho, Czinho, que já seria branco. O isão vai inibir a cor branca, mas não tem o que ele inibir, aí continua sendo branco.
E o Czinho, que seria branco. O Izinho permite, mas não tem muito o que permitir, continua sendo branco. Vocês observam. 9 foram inibidos, apenas 3 foi permitida a cor. Esses aqui, o que foi inibido, o que foi permitido, não mudou muita coisa, porque já seria branco mesmo. Então, juntando 9 com 3 com 1, 13 brancos e 3 apenas coloridos. A gente, ó, vocês observam que aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1 foi alterada, mas somente a proporção do fenótipo. A proporção do genótipo, ela continua essa daqui, ó, 9 para 3 para 3 para 1. Do mesmo jeito, agora, a gente vai ter a epistasia recessiva. Só que na epistasia recessiva, pessoal, o gene recessivo é que vai inibir a cor. Tá aparecendo maiúsculo aqui, mas é porque quando a gente dá um espaço, ela fica maiúsculo. Sim. Olha aqui, ó. Para inibir essa característica, se aparecer azinho, vai inibir a característica. Agora, se aparecer um alelo, o azão dominante, não importa se é azão ou azinho, vai permitir aquela característica ali. Falei para vocês do exemplo dos ratos. Pesão alguma coisa, vai fazer a cor marrom nos ratos. Marrom ou agute, tanto faz. Pezinho, cor preta, vai ter a cor preta. Azão permite aquela cor, tanto faz se é agute ou preta. E o azinho inibe, que vai fazer com que tenha a cor branca. Nem vai permitir o preto, nem o branco. Ou nem o marrom. Então, olha aqui, ó. Pesão, alguma coisa com o azão vai permitir que ele seja agute ou marrom. Pezinho. Opa, aqui, pesão, alguma coisa. Só que aqui apareceu o azinho. O azinho, pessoal, vai proibir, vai inibir aquela característica. Aí ele vai ser branco aqui, ó. E nós temos o pezinho, que seria preto. O azão permite que aquela cor se manifeste. Aí vai ser preto mesmo. Então vai permanecer o preto. Agora nós temos o pezinho, que seria preto. Mas o azinho está inibindo aquela cor. Faz com que ele seja branco. Vocês observam aqui, ó. 3 foram inibidos aqui para a cor agute. E 1 foi inibido para a cor preta. Então nós vamos ter 4 que foram inibidos, que vão ter a cor branca. Vocês observam, 9 para 4 para 3. A proporção do fenótipo foi alterada. Mas a proporção do genótipo continua 9 para 3 para 3 para 1. Pessoal, agora que eu me toquei, que eu esqueci de falar para vocês sobre alelos múltiplos aqui. Eu volto já para falar, viu? Não é algo difícil, não. Nós temos aqui, pessoal, o polihibridismo. Prestem atenção nisso aqui, que não é difícil, na verdade é muito, muito fácil. Olha, só que eu botei esse exemplo aqui, eu não respondi antes de ir para cá, nem sei se vai dar certo. Tem que dar, né? Não ensaiei, não. Nós temos indivíduos híbridos, se eu estiver analisando somente para uma característica, pessoal, digamos aqui, se é amarelo ou verde. Nós temos dihíbrido, se eu estiver analisando para 2 características, eu chamo que ele é híbrido 2 vezes. E nós temos o polihíbrido, que é quando eu estou analisando para mais de 2 características, pessoal. Dihíbrido, vocês viram ali no exemplo anterior, se ela era verde rugosa ou verde lisa, essas coisas. A gente já viu essa parte. Quantos gametas, pessoal, dá para me formar com um híbrido? Apenas 2 gametas. Ou ele vai ser amarelo, ou ele vai ser verde. Aqui, quantos eu posso formar quando eu estou analisando 2 características? 4 gametas. Ou ele vai ser amarelo e liso, ou ele vai ser amarelo e rugoso, ou ele vai ser verde e liso, ou ele vai ser verde e rugoso. Então, vai depender da probabilidade dos cruzamentos ali. Então, vai formar esses 4 tipos de gametas. Isso para um dihíbrido. Então, se eu quiser saber se for 3 características diferentes, então, digamos, a cor da semente, a textura, se é lisa ou se é rugosa, ou se a planta é alta ou se ela é baixa. Eu estou analisando agora 3 características. Quantos gametas eu posso fazer? Vocês observam, 2, 4, pela lógica, talvez fosse 6, mas não é assim. Vai ser, seguindo essa equação aqui, pessoal. 2 elevado a n vai ser o número de genes em heterozigose. Número de genes heterozigotos. Por que tem que ser heterozigotos? Porque se fosse um gene homozigoto, digamos que aqui aparecesse Fzão aqui. Aqui eu vou perder muito tempo se eu fosse fazer isso. Vamos colocar aqui, ó. Digamos que esse Czão aqui, Czinho fosse um Czão. Iria fazer diferença se eu colocar um Czão aqui, um Czão aqui, Czão aqui, Czão aqui? Não. A proporção, a probabilidade, a chance de cruzamento seriam todos iguais. Então, eles e homozigoto. Tanto faz Czão.
ou cisinho homozigoto, não vai interferir. Então, tem que ser, eu contar esse N somente o número de alelos heterozigotos, de genes heterozigotos, 2 elevado a N. Então, se vier uma questão perguntando, quantos gametas podem ser produzidos com determinadas características? Como é que você vai saber? Se for 5 características, 2 elevado a 5. Se for 10 características, 2 elevado a 10. E assim vai. Igual vocês observem aqui, aqui, ó, 3 características, 2 elevado a 3, 8. Aqui, 4 características, 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. E assim vai, pessoal. Continuando, sim, aí, além de vocês, se ser possível, perguntar quantos gametas são possíveis, pode ser que venha uma questão perguntando, a partir da autofecundação desse indivíduo, quantos indivíduos eu vou conseguir gerar ali, com a probabilidade de gerar esse indivíduo, por exemplo. Pegar só um exemplo aqui, pessoal. Olha quantas características são possíveis. 1, 2. Vou contar essa? Aqui? Não, porque ela é homozigota. 3, 4. Observem, pessoal. Quantos gametas eu posso formar a partir daqui? 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Eu posso formar 16 gametas. Agora, pessoal, a gente já viu lá no quadro de Punnett, quando eu tinha esse aqui, ó, que cruzava esse com esse e tudo, a gente formava até 4 indivíduos. Esse aqui, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16. Eu não vou fazer essa conta agora, porque eu não estou com a calculadora aqui. Mas vai dar uma probabilidade de gerar diversos indivíduos se eu autofecundar esse aqui, ó. Se eu fizer uma autofecundação desse aqui. Mas se eu quiser saber só qual a probabilidade de eu gerar esse indivíduo aqui, ó. Como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer de um por um, de uma por uma característica. Então, de um azão, azinho. Qual a probabilidade de gerar um azão, azão? Aí eu vou fazer esse cruzamento, pessoal. Azão, azinho com um azão, azinho. Qual a probabilidade de gerar um azão, azão? 1/4. Aí eu vou multiplicar, pessoal, porque eu quero esse e esse. Você lembra da regra do i e do ou? Do i eu multiplico, e do ou, se eu quisesse esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, aí eu iria somar. Mas aqui é esse, e esse, e esse, e esse, e esse. Aí eu vou multiplicar todos eles. 1/4 para ser azão, azão. Aí de bezão, bezinho. Qual a probabilidade de gerar um bezão, bezão? Eu preciso fazer o cruzamento de bezão, bezinho, bezão, bezinho? Não. Eu posso fazer isso aqui, ó. De bezão, bezinho. Qual a probabilidade de gerar um bezão, bezão? Também é 1/4. Olha aqui, a mesma probabilidade de gerar um azão. 1/4. Qual a probabilidade de gerar cesão, cesão, pessoal? De um cesão, cesão. Aí você vem, mas isso não precisava fazer? Literalmente, pessoal. De um cesão, cesão para um cesão, cesão, qual vai ser a probabilidade? Todos 100% vai ser cesão, cesão. Então, não tenho que colocar aqui. Mas se vocês quiserem colocar 4/4, que dá 1/1, simplificando, que dá 1 também, se vocês quiserem aumentar o número aí, pode botar. Então, vezes 1, vezes, que é tudo vezes, viu? Qual a probabilidade de gerar um Dzão, Dzinho? De um Dzão, Dzinho, qual a probabilidade de gerar um Dzão, Dzinho? 2/4. Se você quiser simplificar, se você é bom com multiplicação de fração e tudo, quiser simplificar, beleza, pode simplificar. Vou colocar um meio aqui. Mas se você quiser ir direto, passo a passo, para achar que não tem perigo de erro, qual a probabilidade de gerar de um Ezão, Ezinho, gerar um outro Ezão, Ezinho? A gente acabou de ver que também é 2/4. 2/4. Qual a probabilidade, pessoal, desse indivíduo gerar um desses aqui? Você vai multiplicar. 1 vezes 1, vezes 2, vezes 2. Vocês viram já de multiplicação de fração? Se eu tiver 2 vezes 2 aqui, dá 4. Eu posso riscar esses dois aqui. E um dos 4 de baixo, correto? Fica 1, ó. Aí 1 vezes 1, vezes 1. 1. Aí eu risquei esse 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4 dá 64, né? Acho que é 64, se não me engano.
Tá aqui. 4 vezes 4, 16, é 64. Então, a probabilidade desse indivíduo gerar esse aqui é 1 sobre 64. Então, se você for fazer, pessoal, aquele chiqueirão, com 16 gametas, cruzando com 16 gametas, vai dar 16 vezes 16, não faço a menor ideia. Daqueles ali, vai ter uma média ali de 1 sobre 64 desses aqui. Se vocês quiserem fazer a conta aí para mim dar logo o resultado, 16 vezes 16. Bom, e qual a probabilidade de gerar esse indivíduo, pessoal? Probabilidade, aqui eu vou logo dizer para vocês, que é 0. Por quê? Porque a gente tem um Czão aqui, para gerar um Czão, Czinho. Existe essa probabilidade? Existe como gerar um Czão, Czinho? Jamais. Não existe um Czinho ali. De onde é que esse Czinho vem? De lugar nenhum. Você vai dizer, ah, mas vem do outro, da outra espécie. Vocês viram que foi uma autofecundação. Foi ele com ele mesmo. Então isso não existe, não é possível. Sim, pessoal. Aqui agora a gente já está saindo da segunda lei de Mendel, já entrando na parte da genética moderna, a partir de 1900, quando já se conhecia os cromossomos. Então, aqui é só para vocês verem a explicação dentro das leis de Mendel. Mendel chamava de fatores, aqui só disseram, não, é só os cromossomos que estão se separando. Então, aqui para me representar para vocês, já expliquei meiose para vocês, que é meiose, uma célula vai dar origem a 4, com metade do número de cromossomos da célula original. Eu não vou explicar o processo de meiose aqui para vocês, porque eu já expliquei isso em sala e já mandei vídeo para vocês explicando. Então, meiose já é uma coisa para vocês meio que terem. Aí eu sei que tem gente aí, mas eu não entendi, foi bosta nenhuma. Bom, revisa, porque meiose, eu sei que é complexo. Mas, resumindo, é uma célula que dá origem a 4 com metade do número de cromossomos da original. Vocês observam aqui, ó, é uma célula que tinha 2 cromossomos, deu origem a 4 com metade daquele original. Vocês observam que aqui gerou um gameta. Aqui é explicando a primeira lei de Mendel. Estou analisando somente a característica da cor do nascimento. O amarelo ou verde. Gerou 2 gametas para a cor amarela e 2 gametas para a cor verde. Você diz, ah, mas não é 2 por 2 aqui? Se eu simplificar, não vai dar só um gameta amarelo e um gameta verde? Então, a primeira lei de Mendel, aí a segunda lei de Mendel, aqui, ó, a explicação, já sabendo-se que era os cromossomos que estavam separando. Aquele cromossomo Azão poderia sair junto com esse Bzão, formar Azão, Bzão aqui, ó, na hora da separação dos gametas. Se vocês forem separar esses gametas, vocês vão ver que isso é possível. Ou esse Azão pode vir junto com esse Bzinho, forma isso aqui, ó, Azão, Bzinho. Ou, agora, esse gameta aqui pode vir junto com esse Bzão, formando o Azinho, Bzão. Ou esse gameta aqui pode vir junto com esse Bzinho, formando Azinho, Bzinho. Então, tem 25% de chance de formar esse, 25% de formar esse, 25% de formar esse e 25% de chance de formar esse aqui. Tranquilo? Continuando. Sim, pessoal. Linkage, não vou cobrar na prova. Mapeamento dos cromossomos, não vou cobrar na prova, por isso que eu estou pulando aqui. Não coloquei nenhuma questão sobre isso. Porém, vocês precisam estudar porque cai em Enem. Aqui o sistema de determinação do sexo, deixa eu ver se está perto aqui. Tá, estou já terminando. 20 minutos aqui eu espero terminar essa parte, pessoal. Sistema de determinação do sexo, já falei para vocês, e repetindo. Nós temos sistemas XY, X0, ZW. XY, pessoal, é quando o macho ele é heterogamético, ou seja, ele tem gametas sexuais diferentes. Só uma coisa, para vocês lembrarem. Estou falando de gametas sexuais. Nós temos 23 pares de cromossomos. 22 são chamados de autossomos, ou seja, tem um do pai e um da mãe. São exatamente iguais, assim, a posição dos centrômeros, os genes que vão estar presentes são iguais. Só que no cromossomo sexual, eles vão ser diferentes. Aí esse sistema de determinação do sexo é de acordo com cromossomos sexuais. Esquece os outros, eles existem, mas existem para outras características. Bom, nós temos aqui o sistema XY, é quando o macho ele tem 2 gametas diferentes e a fêmea ela tem 2 gametas iguais. Aí a gente chama a mãe, a fêmea, de homogamética, homo igual, e o macho heterogamético, hetero diferente. E os gametas são diferentes, vão formar gametas diferentes. Olha aqui, ó. O macho vai ter a chance de formar 4 gametas. Esses 4, 2 vão ser diferentes ali, ó. A fêmea não. A fêmea ela sempre vai produzir os gametas iguais. Aí, por ser igual, a fêmea a gente diz que é XX e o macho, por ser diferente, XY. Não tem nada a ver com o formato dos cromossomos, formato de X não, viu? Nem formato de Y. Só para dizer que eles são diferentes. E nesse caso é o macho que vai determinar o sexo. Por quê?
porque ele vai produzir gametas diferentes. Dependendo de qual desses gametas fecundar um dos óvulos ali, aí vai ser o indivíduo. Por exemplo, se for esse aqui, se for fecundar ele, vai gerar uma fêmea. Mas se for esse aqui que for fecundar o óvulo, vai gerar um macho. Então, o macho, nesse caso, X, Y, é quem determina o sexo. No sistema X0, é parecido, só que ao contrário de ter dois gametas diferentes macho, o macho só tem um gameta sexual ali, um gameta na parte sexual. Os autossomos lá, os outros gametas, ele tem normal. Mas aquele o gameta que seria homólogo aqui ao gameta sexual dele, não existe. Então, não existe esse gameta. Aí vai produzir dois tipos de gametas. Não existe esse cromossomo, desculpa. Ele vai produzir dois tipos de gametas. Ou um gameta com aquele cromossomo, ou um gameta sem aquele cromossomo. E ele também é quem vai determinar o sexo. Se esse gameta aqui, que tem o cromossomo, fecundar com o gameta ali da fêmea, que tem o cromossomo também, vai gerar uma fêmea com dois cromossomos. Mas se quem fecundar for esse gameta que não tem aquele cromossomo sexual, com esse outro, aí vai gerar um indivíduo, somente com um gameta sexual, que vai gerar um macho. Por isso que a gente chama de X0. Zero significa dizer que ele não tem aquele gameta, não tem aquele cromossomo, viu? E o ZW, pessoal, é o contrário do XY, é a fêmea quem é heterozigótica ali, ou heterogamética. Ela vai formar gametas diferentes. O macho vai ter dois gametas iguais, vai formar todos os gametas iguais, olha aqui, ó. Todos os gametas são iguais. A fêmea vai formar dois com um tipo de cromossomo e dois com outro tipo de cromossomo. A fêmea, nesse caso, no sistema ZW, é quem vai determinar o sexo. Porque se ele fecundar com esse, aí vai gerar um indivíduo com esse tipo de gameta e esse outro, formando uma fêmea. Mas se formar esses dois aqui, ó, os dois cromossomos vão ser iguais, homólogos iguais, e ele vai ser um macho. Existe outro sistema que é o haplodiploide, ou haploide-diploide, que é o que acontece nas abelhas, em que a fêmea ela é diploide, 2N, e o macho ele é haploide, N aqui, ó. O macho ele só vai ter um cromossomo ali. E aqui serve para todos os cromossomos, viu? Não vai ser só para o cromossomo sexual, não. Os autossomos também, aqueles outros, todos os cromossomos vão ser, você vai ter só um ali. Ele não vai ter o cromossomo homólogo dele, não, o macho. Já a fêmea tem um cromossomo homólogo. Se você não lembra desse, vai para a aula de meiose, enfim, que eu já expliquei isso bastante. Continuando, pessoal. Se a fêmea, ela vai gerar um óvulo. Se aquele óvulo germe, não vou dizer nem germinar, né, nem planta. Se aquele óvulo ele conseguir se proliferar, se desenvolver, se aquele óvulo conseguir se desenvolver sozinho, sem fecundar, vai gerar um indivíduo somente com um gameta que vai ser um macho. Mas se aquele óvulo for fecundado pelo gameta que o macho produziu, aí vai gerar um indivíduo diploide, 2N, aí vocês lembram aqui, ó, diploide é fêmea. Se for fecundado, as abelhas, o óvulo, gera uma fêmea. Se não for fecundado, esse processo é chamado de partenogênese, aí vai gerar os machos ali. Aí, de acordo com a alimentação, aquela abelha vai ser rainha, vai ser operária, essas coisas. Outra coisa, pessoal, que interfere na formação do sexo, na determinação do sexo, é o meio ambiente. Por quê? O meio ambiente, se tiver uma temperatura muito elevada, vai interferir se vai nascer macho ou se vai nascer fêmea. Isso principalmente para répteis. Exemplos são as tartarugas e os jacarés. Temperaturas altas vai formar fêmeas das tartarugas, temperaturas baixas formam os machos. Em alguns tipos de jacarés é o contrário. Temperaturas altas formam os machos, temperaturas baixas formam os jacarés fêmeas. Lembrando, isso aqui, pessoal, os cromossomos sexuais, tanto do macho quanto da fêmea, são iguais. O que vai determinar o sexo dele vai ser a temperatura. Aqui, pessoal, nós precisamos ter esses conceitos de herança de genes localizados em cromossomos sexuais, herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo, herança limitada ao sexo e herança influenciada pelo sexo. Herança ligada ao sexo é aquela que vai estar no cromossomo X. Presta atenção, pessoal. Existe uma parte do cromossomo X que a gente diz que é homóloga do cromossomo Y, que são iguais. Mas existe uma parte ali que é diferente. Aí, quando eu digo que a herança está ligada ao sexo, é porque vai estar somente naquela parte de X que é diferente de Y. Então, o gene ali, a característica vai estar naquela parte. Lógico, vai estar tanto no homem quanto na mulher, porque o homem também tem um cromossomo X, só que ele só vai ter um cromossomo X. Aí aquela característica ela pode ser dominante ou recessiva. Nas mulheres, sempre vai aparecer nos dois cromossomos. Por quê, pessoal?
Porque a mulher ela tem os dois cromossomos X. Então, as duas partes ali são homólogas, têm os mesmos genes. Então, pode ser homozigoto dominante, heterozigoto ou homozigoto recessivo. Então, nas mulheres existem essas três probabilidades. Como o homem só vai ter um cromossomo X, ou ele vai ser dominante, ou ele vai ser recessivo. Nunca vai ter chance de ter dois recessivos, dois dominantes, um dominante e um recessivo, que é o caso dos heterozigotos. Aí isso aqui, pessoal, vai influenciar em algumas características aqui. O homem geralmente tem uma probabilidade maior de ser portador de determinadas características, se elas forem recessivas, por exemplo. Por quê? Se a característica ela é dominante, um exemplo aqui é o daltonismo. Se a característica ela é dominante, o homem ele pode ter um alelo dominante ou um alelo recessivo. Então, ele vai ser 50% portador daquela característica. A mulher aqui, se a característica fosse dominante, desculpa aqui, no caso do daltonismo, a característica ela é recessiva. Aí o homem vai ter 50% de chance de ser normal, porque ele vai ter 50% de chance de ter um homozigoto dominante, ou 50% de chance de ser recessivo. Vai ser daltônico. Já as mulheres não. As mulheres têm uma probabilidade menor. Por quê? Ela tem 63% de chance de ser homozigoto dominante ou heterozigota. Você observa aqui, para ser hemofílico ou também aqui no daltonismo. São duas doenças que são recessivas. Ela só vai ser daltônica ou hemofílica se ela tiver os dois alelos recessivos. Se ela tem esses dois alelos recessivos aqui, então ela vai ser portadora da característica. Para o homem ser portador, basta ele ter um alelo recessivo. Por quê? Porque o outro ali, ó, não vai influenciar em nada, não vai inibir aquela característica ali, tipo, não vai ser dominante sobre aquela característica. Basta aparecer um alelo recessivo, vai prevalecer aquela característica ali. Aí nós temos as heranças restrita ao sexo. Por que restrita, pessoal? Porque é ligada somente ao cromossomo Y. Quando ela é limitada ao sexo, ligada ao sexo, é o cromossomo X. Tanto o homem quanto a mulher tem o cromossomo X. Mas quando é restrita, é somente ao Y. Somente o homem tem o cromossomo Y. Aí essa característica vai estar naquela parte que não existe no cromossomo X feminino. Se fosse nessa parte aqui, aí os dois teriam aquela característica ali e tudo, não teria problema. Mas quando é restrita ao sexo, é porque está naquela parte de Y ali, que não existe no cromossomo X. Não existe no cromossomo que a mulher vai ter. Então, somente os homens vão ter essas características ligadas ao sexo, ou restrita ao sexo. Ela é chamada de holândrica, pessoal, porque é completamente, somente o indivíduo vai ter. Já uma outra característica, pessoal, uma herança limitada ao sexo, é que os dois vão ter a característica, os dois vão ter o gene, os dois vão ter o gene, mas somente um apresenta a característica. Um exemplo é a amamentação. Principalmente nos gados, pessoal. Vários bois são utilizados para reprodução, para criar uma prole que produza muito leite, mas o boi ele não produz leite. Porém, ele tem nos genes dele aquela grande produção de leite ali. Então, dependendo dos genes, vai ser um bom produtor de leite ou não. Então, o boi, ele tem os genes para isso, porém, ele não vai produzir leite. Então, quando eu digo que os dois têm os genes para determinada característica, mas só aparece em um, aí eu digo que é a herança limitada ao sexo. Por último, nós temos uma que é influenciada pelo sexo, que os dois têm o gene, os dois apresentam a característica, mas sempre um vai apresentar mais forte do que o outro. Exemplo é a calvície. O homem e a mulher desenvolvem calvície. Os dois têm o gene para calvície, mas o homem vai apresentar a calvície bem mais cedo, por volta, dependendo assim, do fator genético e tudo, mas por volta dos 30 anos ou bem antes disso, não é? E a mulher não, a mulher vai apresentar a calvície bem mais tarde e não é tão forte quanto no homem, não. Aí eu digo que é uma herança que é influenciada pelo sexo. Isso quem vai influenciar são os hormônios e tudo. Aqui também, na limitada pelo sexo, quem vai influenciar são os hormônios. Mas diferencia, pessoal, limitada pelo sexo e influenciada pelo sexo. Limitada é que os dois têm o gene, mas só um apresenta. Influenciada, os dois têm o gene, os dois apresentam a característica, mas um geralmente vai ser mais forte do que o outro. É o seguinte, nós temos aqui, pessoal, aplicações do conhecimento genético na produção assim,
para que a ciência, onde é que ela está interferindo nas características dos seres vivos e tudo, qual a importância da genética, principalmente. Então, depois do conhecimento genético, teve um avanço muito grande. Assim, a genética, ela realmente mexe muito com a sociedade, com a população mundial. Um exemplo, e assim que descobriram o material genético, o genoma humano, criou aquela novela O Clone. Por quê? Porque foi possível fazer clones, tendo conhecimento do genético, de como o DNA funciona e tudo, você pode manipular ele de diversas formas. E a gente está vendo hoje que a gente está precisando muito, muito desse conhecimento genético para a produção de proteínas, para combater o Covid e tudo. Enfim, diversas coisas aqui, diversos conceitos eu vou falar para vocês. Nós temos a produção de novas variedades, pessoal. Por quê? Isso aqui já era utilizado, mas de forma sem ter um conhecimento científico. Algumas pessoas faziam isso quando cruzavam um determinado tipo de planta com outro, para fazer uma planta mais forte, mais resistente a pragas, essas coisas. Nós temos o exemplo desse boi, não estou lembrado do nome das raças. Aqui é o boi zebu. Aqui eu não lembro qual é o nome desse, é em inglês. Aí aqui nós temos a raça santa Gertrudes, se eu não me engano. Boi zebu, ele é um ótimo produtor de carne, mas ele não é muito resistente a doenças. Nós temos esse outro aqui, que ele é bem resistente a doenças, mas ele não produz muita carne. Foi o que fizeram. Juntaram o boi zebu com ele. É Beuzebu não, viu? Satanás. Boi zebu. Com ele, aí deu um intermediário ali, um híbrido, que ele é um ótimo produtor de carne e é mais resistente às doenças. Então, esse híbrido aqui, ó, foi um melhoramento genético. Foi a partir do conhecimento dos genes desses indivíduos que conseguiram produzir esse novo ser aí, uma nova espécie. Aí a gente chama isso aí de híbridos. Nós temos as características de heterose, pessoal, vigor híbrido, é quando o híbrido ele é melhor do que os homozigotos. Nós temos um exemplo aqui que é um homozigoto, digamos aqui, um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo. Vocês vejam que essas espigas de milho não são muito agradáveis para a gente olhar. Os milhos são pequenos e tudo. Quando eu junto esses dois homozigotos, aí eu vou ter um heterozigoto. Aí aquele heterozigoto, olha, as características dele são bem melhores do que as dos homozigotos. Isso é a partir do conhecimento genético que dá para fazer isso. Alguns agricultores já faziam isso antigamente, desde antes de Cristo, mas era sem ter um conhecimento científico. Eles só observavam, viam que dava para fazer, fazer esse tipo de cruzamento, mas era meio que por acaso que eles observavam isso. Um outro conhecimento, pessoal, é a enxertia, que você pode pegar uma planta, cortar o caule dela e inserir no caule de outra planta da mesma família. Lógico, você não vai pegar um pé de manga e inserir no pé de laranja, não. Mas um pé de laranja, você pode inserir no pé de limão, no pé de tangerina, pegar um caule dela e colocar em outro tipo de planta. Porque ela vai absorver a seiva ali e tem a ramificação bem parecida já com a dela. Isso aconteceu com essa laranja aqui, pessoal. Uma planta de uma laranja fecundou com outra planta e também de uma laranja, mas de uma espécie um pouquinho diferente, e gerou esse híbrido aqui, gerou esse intermediário. Aqui, ela não produz sementes, por quê? Porque ela é o que a gente chama de indivíduo triploide, aí não tinha como ela produzir os gametas, não vai produzir as sementes, mas a população humana, quando viu essa semente doce, sem semente, essa laranja doce, sem semente, quis que ela perpetuasse, mas o que foi que fizeram? Já que ela não tinha semente, não tinha como plantar, fizeram a enxertia. Pegaram um pedaço, um caule daquela laranja, colocaram no caule de outra laranja, cortaram e tudo, fizeram esse processo de enxertia. Você pega um caule e insere ali para que ele crie raízes e tudo, e vai se desenvolvendo. Deu certo e hoje, isso aqui foi no Brasil, tá? Que aconteceu, essa laranja aqui. Só que ela já existe na Europa toda, em uma parte da América do Norte, enfim. Ela se espalhou em vários continentes. Nós temos um outro processo aqui que a ciência ajuda, que é a cultura de tecidos. Você pegar um tecido, algumas células que já estejam está sendo utilizado, colocar em um meio de cultura com vários nutrientes ali, aí vai e coloca os hormônios favoráveis para aquilo ali desenvolver e vai gerar novas plantas. Por exemplo, eu posso pegar um pedaço de uma folha qualquer, mas eu vou colocando hormônios ali, nutrientes, aí ela vai gerando aquela planta. Isso aqui com orquídeas, muita gente faz isso, esse tipo de cruzamento aqui, para gerar novos indivíduos e fazer com que aquela espécie permaneça. Um problema, pessoal, aqui é a endogamia. Endogamia é quando eu junto indivíduos de raça pura, quanto mais puro, mais próximos os cruzamentos de serem puros. Lembra lá o que é uma planta pura? Aquele que era azão, azão, ou azinho, azinho. Quando é muito puro, pessoal, não
não vou dizer que é ruim ou que é bom. Não tem, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que eles ficam mais suscetíveis a pragas. Por exemplo, dei o exemplo desse cachorro aqui, mostrei que ó, a gente tem uma raça pura aqui dos Beagles, mas nós temos exemplo de plantações. Então, quanto mais pura aquela plantação for, mais fácil vai ser dela não sobreviver a determinadas pragas, porque não existe o que a gente chama de variabilidade genética. É preciso que haja uma mistura muito grande dos genes para que alguns deles vão, por acaso, desenvolvendo resistência a alguns organismos invasores, a vírus, a bactérias. Quando eles são todos iguais, se chega uma bactéria naquela plantação, todas as plantas vão ser mais ou menos iguais. Então, todas elas vão ter o mesmo tipo de resistências. Então, se elas não forem muito resistentes, todas vão morrer de uma vez. Foi o que aconteceu na Europa, lá, uma época, não sei, 1900 e pouco, em que grande população, parte da Europa, acho que na França, não lembro direito onde, morreu de fome, porque lá eles tinham uma grande plantação de batata, mas deu uma praga, e as plantas eram muito iguais e tudo entre si, não tinha uma grande variabilidade genética, aí morreu aquelas grandes plantações nessa região. Eu vou dar um exemplo aqui do Brasil, mas eu não sei se eu posso encaixar esse exemplo. Existia aqui no Brasil uma grande produção de algodão. Deu um bicho que era o bicudo. Digamos que alguma planta, por acaso, tivesse desenvolvido uma certa resistência a esses bicudos, a esse artrópode. Aquelas plantas iriam sobreviver melhor e iria ter grande produção de, de algodão. Continuando. Aconselhamento genético, pessoal. O que é esse aconselhamento genético? É quando a genética já sabe como é que os indivíduos podem ser, digamos, sabe se aquele filho vai ter um determinado gene ou não. A esses genes que causam doenças, a gente chama de alelos deletérios, genes causadores de doença, alelo deletério, e a ciência hoje em dia ela já consegue identificar se um filho ele pode ter essa doença ou não, ou ser portador dessa característica ou não. Como é que vai saber? De acordo com os pais, digamos que o pai seja heterozigoto para aquela característica e a mãe seja heterozigoto. Os dois não são doentes, mas são portadores. Olha aqui, ó. Digamos que seja para o alelo recessivo. Os dois são portadores daquela característica ali. Aí vai ter onde entra o aconselhamento genético. Pode ser que o filho venha a ter aquela característica. Exemplo, aquele do episódio de CSI que eu passei para vocês. Se fizesse um exame ali de DNA, não um exame de DNA, mas um exame para analisar o material genético dos pais, iriam ver que eles eram portadores. Então, no primeiro filho, já dava para saber se aquele filho tinha a probabilidade de ser doente ou não. Aqui, ó, só com isso já dava para saber que tinha 25% de chance dele ser doente. Se você fazer esse cruzamento aí, vocês vão ver que tem 25% de chance de nascer um azinho, azinho. Aí a gente chama esses alelos causadores de doenças, de anormalidades, de alelos deletérios. Aí existem esses dois processos, pessoal. A amniocentese, que é esse aqui, ó, para identificar se o filho tem ou não a doença. Uma coisa é para analisar se ele tem a probabilidade de ter. E esses exames aqui é para analisar se ele tem a doença ou não, já definido. A amniocentese é tirar um pouquinho do líquido amniótico, ali do, lógico, do saco amniótico, e através dali fazer um exame de DNA e tudo para saber se o feto é portador daquela característica. Essa amniocentese é feita por volta da 20ª semana de gestação. E tem a amostragem vilocoriônica, que tira um pouquinho do córeo, já falei do córeo lá em embriologia, tira um pouquinho do córeo, sem prejudicar o embrião, e tirando aquele córeo ali, vai fazer um exame também, só que aqui é bem mais cedo, pessoal, por volta da 8ª semana. Aí faz o exame para identificar se o filho vai ter essa doença ou não. Aí aqui é onde entra a polêmica, se ele for portador da doença, a mulher ela vai poder optar se vai fazer o aborto ou não. Então, em alguns países pode fazer o aborto, outros não, dependendo da característica, dependendo da doença, essas coisas. Não vamos entrar na polêmica, mas só vocês entenderem que ainda, bem antes de nascer, ó, 8 semanas, não está nem com 2 meses direito, já dá para saber se o filho ele vai ser portador de uma determinada doença genética ou não. Sua opinião baixou um pouco, tá certo? Só um minutinho, né? Ah,
Só um minuto, pessoal. Fala aqui. Pessoal aqui. Continuando, pessoal. Por último, literalmente, último slide. Vixe, Maria. Bora aqui para o último slide. Olha, pessoal, uma outra parte aqui que teve um grande avanço para a ciência, para a parte do conhecimento genético, foi do exame de DNA. Não somente para avaliar a paternidade de filhos e tudo, mas teve a descoberta dessas enzimas de restrição. São enzimas, são proteínas que cortam pedaços de DNA. Os cientistas viram que cortavam lá, as bactérias tinham essas enzimas, cortavam um pedaço de DNA, provavelmente para se defender de vírus. Existem vários vírus que atacam bactérias, são os bacteriófagos. Aí, se cortar um pedaço de DNA ali, aí ele não vai produzir, não vai se encaixar ali no DNA da bactéria, não vai produzir as proteínas para gerar novos vírus, enfim. Era um mecanismo de defesa para as bactérias. Só que os cientistas disseram, bora ver o que é que essas enzimas fazem com o DNA humano, o nosso DNA. Pegaram, e outra coisa, pessoal, essas enzimas de restrição, elas só cortam em sequências específicas, não é qualquer pedacinho, não. Elas, a partir do momento que elas encontram essa sequência aqui, elas vão lá e fazem um corte. Pegaram uma fita de DNA e jogaram dentro das enzimas de restrição. Viram que ela cortou ele em diversos pedaços, ó, em diferentes tamanhos. Vocês observem aqui, ó, diferentes tamanhos. Aí eles desenvolveram esse método aqui, que é chamado de eletroforese. Pega uma região, coloca um gel, pega esse aparelho aqui, coloca um gel, de um lado coloca um polo negativo, do outro um polo positivo. Aqui coloca o DNA, nessa região aqui, coloca o DNA. Vocês observam, acho que dá para ver a manchinha marrom aqui. Coloca o DNA ali, liga os eletrodos, aí o DNA, pessoal, esses pedacinhos, eles vão migrar para o polo positivo, porque o DNA ele é um pouquinho negativo. Aí ele vai ser atraído para o polo positivo, quando for ligado. Quando ele vem passando, pessoal, alguns pedaços de DNA vão ficando pelo caminho. Por quê? Esse gel, ele vai servir como filtro. Então, alguns pedaços de DNA, se forem muito pequenos, eles vão chegar longe. Mas se for muito grande, eles vão ficar enganchados ali no filtro desse gel. Alguns pedaços vão, ó, vocês observam o que eu estou fazendo aqui, ó, diversos traços, alguns pedaços vão muito longe, outros vão ficando para trás. À medida que eles vão avançando, eles vão criando essas manchas aqui, ó. Essas manchas aqui, pessoal, são os pedaços de DNA que foram passando ali dentro do gel. Prestem atenção, cada pessoa no universo tem uma sequência única aqui, ó. Se você pegar o seu DNA, colocar aqui, você vai ter uma determinada sequência. Outra pessoa vai ter uma outra sequência, cada uma pessoa vai ter apenas uma única sequência, exceto se forem gêmeos monozigóticos, gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos idênticos. Aí eles vão sim ter a mesma sequência aqui. Exemplos. Dei exemplos para vocês sobre paternidade, fazer teste de paternidade, mas um exemplo aqui de uma cena de crime. Digamos que tem uma vítima aqui que foi estuprada. Não é obrigado a ser só um caso de estupro, não. Pode ser assassinato, essas coisas. Mas digamos que tem uma vítima aqui. Aí o agressor, ela conseguiu arranhar ele, ficou com DNA debaixo das unhas. Aí ela foi na polícia, deu as características dele. E a polícia já conhecia alguns indivíduos que batiam com aquelas características. Aí trouxe o suspeito 1, suspeito 2 e o suspeito 3. Aqui, pessoal, é o DNA da vítima, que precisa ser comparado, né? Porque vai estar ali, ela foi a vítima e vai juntar com o DNA que está debaixo das unhas dela, para descartar o dela, que pode ser do agressor ou não. Aí tem a da prova do crime, que era o que estava debaixo das unhas dela, que ela conseguiu arranhar o cara lá. Aí, desses suspeitos aqui, pessoal, vocês lembrem, cada indivíduo só tem uma única sequência de manchas. Nunca essa sequência aqui vai se repetir, exceto se for gêmeos univitelinos. Como é que vai ser feita essa comparação, pessoal? Lógico, não vai comparar o da vítima com esse aqui, porque comparou só para descartar o da vítima. Vocês vejam que é diferente, ó. Essa mancha existe aqui, não tem aqui. Essa tem aqui, ó, não tem aqui. Essa tem aqui, não tem aqui. Enfim, já só para vocês diferenciarem. Como é que vai ser feito, pessoal? Vai pegar o DNA ali dos 3 suspeitos e vai fazer uma comparação. Essa mancha aqui, ó, é igual a essa? Não, é um pouquinho mais grossa. Mas é quase na mesma posição. A gente poderia não descartar ela ainda. Essa aqui do 2 também. E essa do 3. A gente vê essa mancha aqui do 1, pessoal.
que existe aqui, ó. Essa mancha do 1 não existe aqui. Bom, já descarto o indivíduo 1. Somente por uma mancha aí já dá para descartar ele. A gente vê essa daqui, ó, que não existe também. Vê essa. Então já... Continuando, né? Porque começaram a bater aí. Precisava. Sim, descarto 1. Aí vem o 2, pessoal. Esse aqui, ó. Olha essa mancha. Também, ó. Não tem aqui. Já dá para descartar o 2. Vamos ver se dá para descartar esse 3. Por enquanto, a mancha aqui tem lá. Essa mancha aqui, ó, é mais ou menos igual aqui, ó. É igual, tem aqui. Essa mancha também tem aqui. Essa mancha 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 tem aqui. Por que que eu tenho que olhar todas, pessoal? Porque, digamos que se tivesse uma aqui no final e não tivesse aqui, a gente já descartaria ele também. Mas se a gente que todas as manchas aqui bateram com a prova do crime. Quem foi o estuprador pode prender ele com toda certeza. Indivíduo 3. Não existe, pessoal, dúvida nesse tipo de teste. Pode ser pedido uma contraprova para comparar, tirar o sangue dele de novo, fazer um outro exame e tudo. Aí eu não vou entrar no processo legal aqui. Mas esse DNA aqui é exatamente igual ao que foi encontrado nas unhas da vítima. Então, não existe somente para a prova de DNA, para dizer se é pai ou se é mãe. Virou moda, teste do ratinho lá, né? Mas para perícia forense, isso é muito importante. Então, pessoal, isso aqui é a parte que vai cair na prova para vocês. Tudo isso aqui essa parte aqui da aplicação do conhecimento genético na sociedade, os cromossomos, determinação do sexo, polihibridismo, epistasia, sistema RH, sistema ABO, tudo isso aqui pode cair. Sim, os alelos múltiplos que eu não falei para vocês, só para dizer, ó, dentro de uma população, vários alelos podem existir, mas cada indivíduo só vai ter até 2 alelos ali. Por exemplo, ele vai ser isão, azão, ou isão, bezão. Olha aqui, ó. Apesar de existir o izinho, ou ele pode ser isão, azão, izinho, ou isão, bezão, izinho, ou izinho, izinho, ou isão, azão, isão, azão, ou isão, azão, ou isão, bezão, desculpa, isão, bezão, ou acho que já foi tudo. Isão, azão, isão, azão, isão, azão, izinho, isão, bezão, isão, bezão, isão, bezão, izinho, isão, azão, isão, bezão, izinho, izinho. Olha aqui, pessoal. Existem 3 alelos diferentes numa população para a determinação do tipo sanguíneo. Olha aqui quantos fenótipos vai ser possível. 1, 2. Aí aqui, esse aqui vai se repetir com esse. É um mesmo fenótipo, mas o genótipo é diferente. E o Bzão aqui também vai se repetir com esse. Mas o genótipo é diferente. Vocês observam as probabilidades. E por último, tipo O aqui. Então, existem 4 grupos sanguíneos dentro desses 3 alelos ali, ó. As combinações que são possíveis ali. Tranquilo, pessoal? Eu não levou nem as 2 horas para falar tudo de novo. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês se saiam bem, para eu não ter que passar a recuperação. Espero que vocês façam, para eu não ter que fazer a segunda chamada.